Amigos, direto aos pontos, são muitos que abordamos com o presidente Alessandro Barcelos com exclusividade. Reeleição do Edinaldo. Se comprometeu com todas as causas dos clubes e não tinha por que comprar uma briga de graça. O presidente, que lida muito bem com as palavras, o presidente Alessandro Barcelos, tangenciou e não tinha outra opção, ele era candidato único, para que comprar uma antipatia. Buscar títulos, mesmo com o disparate na comparação financeira com outros clubes, o presidente entende que o Internacional, com o elenco que tem, pode brigar por coisas melhores. Roger, grata surpresa, um cara que colabora muito com o clube, acompanha as divisões de base, surpreende até o próprio Internacional, que tinha como nome único, segundo o presidente, desde o princípio, o Roger, assim que o Internacional resolveu mudar de técnico. D'Alessandro e a polêmica, a resposta que veio com o Guto Peixoto numa reunião que era para ser privada do grupo, do Grêmio Unido, vazou ele dizendo que o D'Alessandro ia apanhar na arena. E aí o presidente não quis colocar gasolina na fervura, mas disse que o Guto já tinha sofrido em outras situações, que agora sofreu também não ganhando o Octa, mas não quis colocar gasolina na fogueira para o próximo clássico Grenal. Debêntures. O Inter ainda tem que compensar, segundo o presidente. Por quê? O dinheiro que entrou pela venda do Gabriel Carvalho e de outra grana que vai entrar com outras transações, são para o pagamento de outras contas. As debêntures eram para aplacar contas mais antigas, tipo as dos bancos. Mas entender o lado de o Beira-Rio, pelo lado sentimental também. E até perguntei se não entrou o fator rivalidade, porque o Inter ficaria sem a sua casa, né? A alienação fiduciária diz claramente que o patrimônio passa para o credor, né? E isso é o rigor, né, de não ter cumprido um compromisso. Até perguntei, tá, mas se alguém que entrasse no seu lugar não tivesse credibilidade e zelo pelas coisas do clube, poderia não pagar os compromissos e o Beira-Rio mudar de mão. Então, o presidente disse que o Internacional ainda vai buscar outros recursos extraordinários, que está crescendo o faturamento, falou nos sócios também. Fernando, pelo que pude depurar, o Inter vai fazer todos os esforços para ficar com esse estupendo jogador. Cumprir com promessas de campanha, tipo 40% de jovens. O presidente diz que segue perseguindo esse objetivo, que foi um compromisso assumido lá atrás. Ligas, a opção pela Liga Forte e a conquista de players mundiais, né? O Internacional agora passa em alguns canais, como o da Disney e tal, e coloca a sua marca em outros pagos que não conseguiria se tivesse com a Libra. Então, o presidente, em alguns aspectos, ele foi arrojado e até arriscou, né? Porque depois teve que fechar igualmente com a Rede Globo. Gigantinho, o Inter tinha que ter um parceiro para poder desenvolver o mais rápido e diz que há como corrigir rumos, se for o interessante para o clube, e também que até junho tem a promessa de começar a obra do Gigantinho com os parceiros. Sobre construção de torres no Beira-Rio, mesmo com apoio de alguém da oposição, que é expert no assunto e que tem todo o processo já esquematizado, que é o Lamana Paiva, o Internacional vai agir, voltou a conversar com o prefeito Sebastião Melo e pretende construir torres ali mesmo. E disse que não houve, na época, culpa em algum movimento político do próprio Internacional pela não execução dessas obras, e sim de não ter nem havido uma lei municipal que permitisse a construção para depois propor essa situação no Conselho. Dívidas com os credores antigos. Não negou dívidas com o Coritiba, com o Krasnodar, com o Flamengo,
O Internacional tem essas dívidas e tem mais uma com o Bustos também. Então, ainda o pagamento ao Independiente. Mas o Internacional disse que no Conselho Nacional de Clubes, onde o Internacional tem assento e representa outros 15 clubes, são 5 que tomam assento no Conselho Nacional de Clubes, vai se propor, inclusive, uma compensação. Por exemplo, o Vasco tem para receber do Santos, deve para o Inter, e o Inter deve para o Flamengo. Vai o dinheiro para o Flamengo, o dinheiro do Santos vai para o Vasco, e assim por diante, porque o Inter tem dinheiro para receber do Vasco da Gama. Só uma ideia, um exemplo que deu o presidente. CT de Guaíba, o Inter tem receio de construir lá e disse com todas as letras, o Inter ainda não conseguiu, não teve a competência necessária para arrecadar dinheiro para construir lá. E agora pode ser que nem saia lá o CT. E disse também o presidente que o Inter é a 10ª folha do país e que o Internacional não vai contratar o William, porque o Cruzeiro resolveu ficar com ele. E sobre o Igor Gomes, o negócio também não evoluiu. Mais ou menos um resumo do que disse o presidente. Para falar um pouco de Grêmio e encerrar o boletim não, o comentário, melhor dizendo, mas também em forma de boletim, porque muitas informações, eu não sei não. Eu ouvi algum bizu hoje meio estranho a respeito da condição do técnico do Grêmio. Vai ter que reagir logo. O futebol não espera. E o Grêmio está precavido e vacinado em relação ao ano passado. Que mesmo com Renato Portaluppi, com todo o controle que ele tinha de várias coisas do Grêmio, o Grêmio correu sério risco de cair e o Grêmio não quer mais passar por aquilo.